Nós estamos próximos da eleição presidencial de outubro, em que nós teremos a oportunidade de, pela via democrática, eleger um presidente da República ou uma presidente da República que venha a trazer estabilidade para o sistema político brasileiro. Hoje há uma discussão em Brasília, ao lançamento em Brasília de uma frente de políticos que estão se intitulando da moderação, do centro, buscando o equilíbrio para viabilizar talvez uma candidatura única desse espaço político denominado centro. Bem, se há centro é porque há direita, se há direita e há centro, há esquerda. Utilizando aqui, presidente, a terminologia adotada, os conceitos adotados por Norberto Bobbio em seu clássico Direita e Esquerda, ser de esquerda, vereador Antônio Luiz Neto, seria ter como principal valor a ser defendido a ideia de igualdade, a intransigência na igualdade. Ser de direita, o oposto seria a intransigência na liberdade. Esses dois polos colocados, eles definem muito a trajetória política dos partidos, dos candidatos. Em que polo nós estamos? Da intransigência da liberdade ou da intransigência da igualdade? A liberdade, ela como conquista das revoluções burguesas de 1688, 1776 nos Estados Unidos, antes de 1688 na Inglaterra, chamada Revolução Gloriosa. Houve a Revolução Francesa de 1789. A ideia básica, inclusive que gerou as constituições como nós conhecemos hoje, as constituições codificadas, a ideia básica é de que o sistema existe para garantir a proteção à vida, à liberdade e à propriedade. Repito, vida, liberdade e propriedade. Todo o sistema político ele deve ser orientado na ideia, na defesa intransigente da liberdade. Como oposto, surge rivalizando, já bem à frente, em 1917, a Revolução Russa, bolchevique, que criou o Estado socialista, a experiência real do socialismo, em que nega todos esses valores dos ideais burgueses. A propriedade privada, ela não existe. A liberdade, ela não existe, ela deve ser sacrificada. E a vida, ela deve ser tratada de acordo com os interesses da coletividade. É o coletivo em supremacia ao individual, que é justamente o oposto da trajetória liberal burguesa. Norberto Bobbio, inclusive, ele faz um teste para saber em que lado você se encontra desse espectro. Em primeiro lugar, você pensa em você, para depois pensar o que é melhor para os outros? Ou você pensa no que é melhor para os outros, para depois pensar no que é melhor para você? As duas perspectivas, elas levaram o mundo ao conflito. E são conflitos que não dá para você, de certa forma, conciliar se o seu ideário for a igualdade. Os socialistas, eles não têm o menor apreço à liberdade. Os socialistas, eles só defendem a liberdade quando eles próprios querem se proteger. Mas se os socialistas estiverem
diante da situação propícia à tomada do poder, a primeira coisa que ele sacrifica é a liberdade em nome do interesse da coletividade que ele diz representar. E como sacrificar a liberdade nunca será nada pacífico, muito menos o sacrifício da propriedade, os movimentos socialistas são sempre movimentos violentos, revolucionários pela força que pode levar alguém à perda de vida diante de um julgamento de acordo com o que é definido pelo Partido Comunista. A trajetória socialista é de milhões de mortos, né? A União Soviética de Stalin, 40 milhões de pessoas, e o número, igualmente na China de Mao Tse-tung, também entre 30 e 40 milhões, os números não são precisos, mas pessoas que perderam as suas vidas em nome de um interesse da coletividade, porque não se colocaram à disposição para fazer o que o Partido Comunista determinava que fosse feito. O fato é que a ideia básica dos socialistas é o estabelecimento de um Estado onde o coletivo ele é superior, supremo, e quem sabe qual é a vontade do coletivo é o Partido Comunista, é a burocracia comunista. Portanto, estabelecemos aí, vereador Renato Antunes, divisão básica entre o que é a direita defendendo a liberdade e o que é a esquerda defendendo a igualdade. A liberdade da direita, inclusive, ela é baseada na ideia de que o sistema não deve provocar, não há interesse em se criar uma sociedade de iguais. O ideário de uma sociedade de iguais, que é o ideário socialista, não é o da sociedade liberal, porque os liberais convivem com a diferença, aceitam a desigualdade, inclusive acreditam que a desigualdade é o que faz com que a sociedade progrida, através da competição, através da busca dos interesses individuais. Então, todas as vezes que você quiser estabelecer a igualdade, você vai ter que aniquilar a liberdade, porque no contexto da liberdade, o que produz-se é a diferença. Na história, nós temos o surgimento posterior dos intitulados sociais-democratas, aqueles que procuraram fazer a compatibilização entre a igualdade e a liberdade. Os sociais-democratas, sejam liberais ou socialistas de origem, aceitaram um pacto. O pacto de que não era possível atender aos dois lados, a intransigência estava levando a mortes, a interrupção dos negócios, das empresas, e os acordos fizeram surgir o que a literatura denomina a segunda geração dos direitos humanos, os direitos econômicos e os direitos sociais. O fato é que os sociais-democratas fizeram um acordo em que o capital permaneceria com a liberdade de empreender, continuariam com a titularidade da sua propriedade, mas deveria pagar um salário justo e dar aos trabalhadores os direitos sociais que nós conhecemos hoje, como seguro-desemprego, a licença gestante, a remuneração pelo trabalho noturno, excedente, a seguro-desemprego e mais, o estabelecimento da Seguridade Social. Seguridade Social envolvendo saúde para todos, saúde integral, universal, saúde, não apenas a saúde, mas também a previdência e a assistência. Então, o trabalhador ganharia direitos sociais, previdência, assistência,
e faria o acordo com a burguesia para não derrotar o sistema, derrubando, fazendo um novo modelo socialista. Esse acordo ele se deu em origem e de forma mais abrangente dos países da Escandinávia, Dinamarca, Noruega, Finlândia, e depois a Alemanha Ocidental, a social-democracia, portanto, chega como um modelo de procurar o equilíbrio. Daí a ideia de centro. A ideia de centro no sentido de que é possível compatibilizar liberdade com igualdade, mas não a igualdade pretendida pelos socialistas. Da igualdade porque ninguém tem nada, tudo é do Estado. A igualdade de uma sociedade sem classes, mas sim uma igualdade que conjuga a liberdade dos franceses revolucionários, a liberdade de todos iguais perante a lei, mas também a liberdade de igualdade de oportunidades, a igualdade de oportunidades. Então é igualdade de todos perante a lei e igualdade de oportunidades, que seria atendida essencialmente com uma escola pública de qualidade, onde todos estudassem e onde todos tivessem, na origem, a mesma formação para as mesmas condições de competição. Então, a social-democracia, ela encontra no welfare state e numa educação pública de qualidade a base necessária para a construção de uma sociedade cuja justiça social seja a compatibilização entre liberdade e igualdade por uma via de centro a partir da rede de proteção social. Essa, inclusive, foi a nossa opção a partir da Constituição Brasileira de 1988. Nós seguimos esta trajetória. Nós nem seguimos a trajetória liberal clássica, porque nós permitimos um forte grau de intervenção do Estado na economia, inclusive porque a época da criação da Constituição, da elaboração da Constituição, da sua promulgação, o mundo socialista ainda existia a ilusão do socialismo, muita gente ainda iludida com o modelo socialista, inclusive porque não conhecia, de certa forma, o que representaria ser integrante de um bloco que nega a todos a ideia de liberdade, mas aquele momento foi o momento em que o Brasil buscou uma opção de centro a partir da criação de uma ampla rede de proteção social e uma rede de seguridade social que é invejável para padrões internacionais. Não há, presidente, nenhum país que tenha uma rede de proteção social mais vasta do que a brasileira. Não existe no planeta. Não existe no planeta um país que garanta a saúde universal, integral e gratuita para todos, a assistência como nós garantimos, e tudo de acordo com a Constituição. Nós constitucionalizamos esta opção. Esse estado do bem-estar social, ele, portanto, fez com que os nossos constituintes dessem sinais ao mundo e ao Brasil de que no futuro o Brasil marcharia a ser um país semelhante à Suécia. Passados 30 anos, a grande pergunta que nós fazemos é: conseguimos chegar próximos à Suécia? O sonho de transformar o Brasil no estado do bem-estar social, numa rede de proteção social semelhante à dos países escandinavos, ela foi atingida? Lamentavelmente a resposta é não. Apesar de que, no contexto internacional, é difícil nós encontrarmos também, aliás, é fácil nós encontrarmos países que gostariam muito de ter chegado onde nós chegamos, inclusive os vizinhos. Quantas mães bolivianas atravessam as fronteiras para que seu filho tenha o nascimento no Brasil, porque em nascendo no Brasil será coberto pela nossa rede de proteção social. Então, entre vários países do globo, nós fizemos muito,
mas nós não fizemos tanto quanto nós poderíamos ter feito para chegarmos ao clube dos países mais prósperos, o clube dos países mais ricos. O caminho é longo e nós precisamos restaurar essa trajetória. E essa trajetória vai ser posta em novamente agora a prova, em qual será o caminho que nós escolheremos a partir da eleição presidencial. Presidente, meu tempo estourou, eu sei que Vossa Excelência está com bem boa vontade comigo, mas é só para eu saber se eu devo concluir ou se tem algum outro inscrito para pedir. Eu peço que Vossa Excelência conclua, porque não há mais nenhum vereador inscrito. Então, eu caminhando para a conclusão, senhor presidente, eu acho que eu retomo essa discussão mais adiante. É uma pena, porque esse assunto é muito interessante e importante para essa casa, Excelência. Senhor presidente, eu posso encerrar e me inscrever no tempo de liderança para concluir o... Eu encerro e volto como tempo de liderança. Pode, Excelência. Então, obrigado, senhor presidente. Não. Encerrado o grande expediente. Tempo de liderança. Pela ordem, presidente. Pois não, Excelência. Só registrar que hoje nós estamos comemorando o Dia Mundial do Meio Ambiente. Então é uma data importante e para mim é um compromisso ético estar defendendo as causas ambientais. Então eu faço questão também de registrar no plenário desta casa esse dia tão importante, onde o mundo todo volta a atenção ao cuidado do meio ambiente. Parabéns, Excelência. Antes de darmos início ao tempo de liderança, eu gostaria de avisar os senhores vereadores e vereadoras que a Casa recebeu na tarde de hoje o projeto de lei número 12, de autoria do Poder Executivo, que versa sobre a remuneração dos servidores. Dou início ao tempo de liderança, vereador André Regis. Licença. Senhor presidente, muito obrigado. Vereador, licença, só um esclarecimento. Vereador, eu já passei a palavra para ele. É que eu queria só entender, você leu apenas o... Foi antes dele falar. Leu apenas o novo projeto que chegou, não foi isso? Exatamente. Não, tá, só esclarecimento, obrigado. Está lido. Desculpe, vereador André Regis. Pois não, Excelência. Então, para concluir, senhor presidente, a social-democracia, ela foi a nossa opção, como de muitos países, vereador Antônio Luiz Neto. Entretanto, vários países também enfrentam problemas sérios no que se refere ao arcabouço criado do welfare state, muito em função do seu peso no que se refere a empresas estatais, por exemplo. Por isso que na década de 80 e década de 90, muitos propuseram e foram denominados de neoliberais a redução do tamanho da social-democracia, devolvendo ao mercado empresas estatais pela via da privatização e também o estabelecimento, vereador Hélio Guabiraba, de um respeito às finanças públicas, fazendo com que as finanças públicas não ficassem no vermelho, ou seja, a defesa intransigente e a responsabilidade fiscal. Os neoliberais também, que surgiram com Margaret Thatcher como sua grande inspiradora, fonte inspiradora, defendiam também a regulação do mercado pela via indireta. Enquanto o social-democrata, ele regula o mercado pela via direta, vereador Heriberto Rafael, através das empresas estatais, como por exemplo siderúrgicas, ou empresa petroquímica, ou até mesmo empresas como Petrobras, que regulam o preço porque estão muitas vezes em monopólios estatais, os neoliberais passaram a defender a ideia de que era preciso controlar o mercado de forma indireta, através de agências reguladoras. Daí a ideia de Anatel, ANEEL, Agência Nacional do Petróleo, Agência Nacional de Saúde, Agência Nacional de da Aviação Civil. A lógica é, nós podemos controlar o mercado pela via indireta. Percebam que isso, inclusive, é o que faz diferença em termos de liberais e neoliberais. Porque o liberal, ele não aceita sequer qualquer tipo de amarra ou de controle do mercado. O neoliberal aceita, desde que seja pela via indireta. O socialista
ele domina tudo, e o social-democrata domina de forma direta em convívio com a iniciativa privada. Esses modelos, portanto, são modelos que coexistem e que, de acordo com o momento histórico, um pode ter maior força do que outra, ou opções estão à disposição da população através de projetos políticos distintos. Mas o fato é que o Brasil, que iniciou a sua trajetória constitucional de 1988, com um welfare state de grande envergadura, não apenas do que se refere ao estado do bem-estar social, da previdência, da assistência, da saúde para todos, mas também com uma forte participação do Estado na economia, através inclusive de grandes monopólios, como as telecomunicações. O Brasil passou, nos anos de 1990, a partir principalmente de 1995, por uma grande reforma na sua ordem econômica. A ordem econômica atual, a ordem econômica constitucional, ela não se parece com a ordem constitucional de 1988, principalmente por conta das privatizações que aconteceram, infelizmente aconteceram, durante o período do governo Fernando Henrique Cardoso. O maior exemplo disso são as telecomunicações, que hoje nós temos como um modelo paradigmático. O fato é que o Brasil, ele patrocina reformas neoliberais ao longo dos governos Fernando Henrique Cardoso, algumas reformas ainda também nos governos do presidente Lula, e posteriormente o Brasil tem uma guinada durante o governo Dilma Rousseff, mais de forte intervenção do Estado na economia, o que levou, juntamente à quadrilha que foi colocada para comandar a Petrobras, e também outros ministérios importantes, a esse desarranjo completo que nós vivemos. Desarranjo social, desarranjo econômico, desarranjo político. Ou seja, não foi obra fácil e não foi obra de um único agente, nem de forma instantânea, o contexto social de tumulto que nós vivemos e lamentamos a cada dia, inclusive que faz com que tanta gente que produz, queira produzir fora do Brasil, porque encontra em outros lugares elementos atrativos para o investidor e que aqui falta em grande quantidade. Eu fiz toda essa síntese, presidente, para dizer que a ideia de uma opção pelo centro, ela faz sentido. Ela faz sentido porque ninguém defende, ninguém pode, de forma baseada no que tudo que a humanidade já experimentou, defender o retorno de um regime baseado na tirania, como é o socialismo. E também não podemos defender no Brasil, não há menor sentido a implantação no Brasil de um laissez-faire, laissez-passer. A nossa realidade é de uma população que precisa da proteção. E isso se dá através da nossa rede de proteção social, do welfare state, que é caríssimo, que a cada dia fica mais caro, principalmente por conta do custo da previdência. Mas nós precisamos encontrar uma forma de resolver esse custo, que é um custo que não para, gigante, e que não seja apenas para buscar o equilíbrio momentâneo, mas futuro. O equilíbrio futuro, ou o segredo do sucesso futuro, depende da educação. Enquanto a gente continuar com essa escola vergonhosa que nós temos no Brasil, que nos coloca entre as piores redes do planeta, de acordo com dados da OCDE, o futuro do bem-estar previsto na Constituição
vai ficar distante e o peso da assistência vai ficar crescente. Nós temos muita gente se aposentando e nós temos muita gente que está crescendo e que não vai trabalhar, não vai conseguir um emprego, vai ter que cair na conta da assistência. Então, aqueles que trabalham e trabalharão, terão que trabalhar muito e durante muito tempo para pagar a conta dos que se aposentarão e para pagar a conta dos que não trabalharão, porque estarão na assistência, isso tudo em conformidade com o estabelecido pelo texto constitucional. Então, para o futuro, o que nós precisamos é cuidar da criança hoje, para que no futuro ela trabalhe, pague impostos, para que ela viva do seu sustento e dessa forma ela possa optar, inclusive, pelos serviços públicos ou pelos serviços privados. Mas para o presente, nós precisamos essencialmente de um presidente responsável, que cuide das contas públicas, que traga um projeto de nação, que procure defender a moralidade, que convença o brasileiro de que não há alternativa que não seja pela via democrática. É importante, inclusive, salientar que muitos que são agora intitulados como de direita, não são de direita, porque não estão no campo da liberdade. Quem defende golpe de Estado não pode ser confundido com aqueles que defendem a liberdade de forma intransigente, porque a liberdade ela é encontrada num país como o nosso, que é uma democracia, pela via da escolha da maioria da população a partir do voto. Então, faz sentido, presidente, que nós tenhamos em outubro uma opção segura e que essa opção segura ela seja da maior parte da população para que haja a restauração da tranquilidade, do sentimento de normalidade na política. Sem política, nós não conseguimos visualizar o nosso futuro. E sem visualizar o nosso futuro, nós podemos caminhar, inclusive, para o precipício sem saber o que estamos fazendo. Muito obrigado, senhor presidente.